Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos iniciar aí a correção do módulo 7 de Física da EAR, módulo de Leis de Newton, tá? Então vamos embora. Questão número 1 fala o seguinte pra gente, ó. Na figura a seguir, o bloco A de massa 6 está apoiado sobre um plano inclinado sem atrito. Legal. Então não tem atrito incluído nesse sistema, ó. Este plano inclinado forma um ângulo de 30 graus e ele pede que a gente determine o valor da massa do bloco B, para que o sistema tenha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Legal. Então, isso é um típico sistema de força resultante, né? Primeira coisa que você tem a fazer em qualquer questão de força resultante é você representar as forças que tem em cada corpo. Então, vamos lá. No corpo B, você vai ter aqui o peso para baixo, peso do corpo B. Como o corpo B está preso por uma cordinha, você vai ter uma tração para cima, ó. E a cordinha que liga o B, ela é a mesma corda que liga o A. Então, a mesma tração que o corpo B tem, o corpo A vai ter, tá? E aí, num plano inclinado, o corpo que está em cima desse plano inclinado, o peso dele sempre é vertical, como qualquer outro. Não existe um peso C em sentido diferente de vertical para baixo, tá? Só que, como a física não permite facilmente você trabalhar com força inclinada, no plano inclinado a gente faz a decomposição desse peso. Então, toda vez que você tiver o corpo do plano inclinado, você precisa decompor ele em PX, perdão aqui, PY e PX, ó. Então, você precisa decompor o peso do corpo que está no plano inclinado na componente x e y dele. E aí você pode até decorar que a PX vai ser sempre o peso vezes o seno de θ e o PY vai ser sempre o peso vezes o cosseno de θ. E no caso, quem é θ, Anderson? Θ, no caso, gente, é a inclinação que o plano faz com o solo, ó, que aí vai ser 30 graus. Esse aqui é o nosso θ, tá bom? E aí, além disso, eu tenho aqui também a força normal para cima. Só que, nesse caso, sempre a normal ela vai anular o PY. Ué, então, se elas vão se anular, elas não vão ter papel importante nenhum? Fisicamente falando, de maneira direta, não. O PY e a normal só vai ter uma contribuição nesse sistema quando tiver a força de atrito presente. E aí, quando tiver a questão de atrito, a gente vai falar aí, tá? Então, a gente já colocou no sistema todas as forças que estão presentes aí nele. Agora eu vou pegar cada corpo desse e fazer a força resultante dele. Como assim força resultante, Anderson? Isso aí eu vou utilizar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala pra gente que a força resultante num corpo é igual a massa vezes a aceleração dele. Então, para eu saber a força resultante num corpo, basta eu multiplicar a massa vezes a aceleração. Como assim? Não entendi. Força resultante é o somatório de todas as forças que um corpo possui. Só que a palavra somatório em física não necessariamente quer dizer soma, não, adição. Pode ser subtração, pode ser um teorema de Pitágoras, pode ser uma lei dos cossenos. Vai depender de como as forças estão entre si. Então vamos lá. A gente vai começar montando um corpo de cada vez. O que facilitou essa questão é que, normalmente, a questão não diz para onde o sistema está se movendo. Então, eu deveria adotar um sentido de trabalho aí. Só que, nesse caso, a questão me afirmou, ó, que o corpo A está caindo. Olha o vetor aceleração para baixo aqui, ó. Então, se o corpo A está caindo, eu posso afirmar que o corpo B está sumindo também. Legal. Então, eu vou começar aqui fazendo a equação de força resultante no corpo A. Ó. E eu só vou usar as forças
que realmente estão contribuindo para o movimento do corpo A. Como o corpo A está num plano inclinado, as únicas forças que geram movimento nele são as forças paralelas ao plano inclinado, que é o PX e a tração. E como ele está caindo, o PX é maior do que a tração. Porque a força que vence é sempre aquela que está no sentido do movimento. Então, eu vou falar que a força resultante no corpo A, como o PX está em sentido contrário à tração, eu vou ter que subtrair essas duas forças. Vai ficar PX menos T é igual a massa do corpo A, que é 6 vezes A. Ó. Legal. Agora eu vou montar a equação resultante do corpo B. No corpo B, eu só tenho duas forças mesmo, que elas que vão executar o movimento do B, né? E como o corpo B está subindo, a tração é que é maior que o peso. Lembra que a força que vence sempre é do sentido do movimento. Então, ela tem que vir na frente. Então, vai ser tração. Como o peso está em sentido oposto, eu vou diminuir o peso do corpo B, é igual a massa do corpo B, é justamente o que ele quer que a gente calcule. Então, a gente não sabe, né? Vai ficar aqui M vezes A. Ó. E aí você sempre vai cair num sisteminha. E o legal desse sistema é que você já tem uma grande chance de ter acertado se você perceber que no seu sistema as trações se cancelam. Se você conseguir perceber que as suas trações vão se cancelar, é porque provavelmente seu sistema está correto. E aí basta você unificar essas equações, ou somar uma com a outra. Então, adicionando isso aí, vai ficar Px menos o peso do corpo B é igual a 6A mais MA. Só que o Px, gente, eu consigo calcular, ó, porque ele me deu a massa do corpo A. E você não pode esquecer que peso nada mais é do que a massa do seu corpo vezes a gravidade, que é 10. A questão fala aqui pra gente, ó. Então, se a massa do corpo A é 6, eu posso falar que o peso de A é 60, vezes o seno de 30, que vale meio. Então, o valor de Px é 30 newtons. Ó. Então, no lugar do Px, eu posso colocar aqui 30 newtons menos. O peso do B seria a massa de B vezes a gravidade. Só que a gente não tem a massa de B, mas eu tenho a gravidade, né? Então, eu posso falar que aqui é 10m, que a gravidade é 10. É igual a 6. E a questão disse pra gente que a aceleração vale 2, ó. Então, vai ficar 6 vezes 2 mais 2m. E aí a questão acabou aí, né, galera? Você vai ter aqui 30 menos 12 igual a 12m. Isso vai gerar 12m equivale a 18. Logo, m é 18 sobre 12. Isso vai dar uma massa de 1,5 quilos. Então, na questão número 1, bravo é a nossa resposta, tá bom? Então, uma questão muito fácil e muito rotineira de cair na EAR. Basta você gravar o esquema que você precisa fazer de força resultante quando você tem mais de um corpo, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Questão número 2. Questão número 2 também é de força resultante. No gráfico a seguir, representa-se a maneira pela qual varia o módulo da aceleração. Então, ó, é a variação da aceleração. Ele não botou no gráfico aqui, mas ele disse no texto, então não tem problema. Em relação à força. Então, quer dizer o seguinte, vamos interpretar esse gráfico. Ó. Vamos olhar aqui o gráfico azul, que é do corpo A. O que o gráfico azul diz? Se eu observar esse pontinho aqui do gráfico azul, ele está me dizendo o quê? Que quando a força no corpo A é 20, a aceleração dele é 2. Eu acabei de falar para você na questão número 1 que força resultante de um corpo é a massa vezes a aceleração dele. E a gente vai usar esse teorema de novo. Ó. Então vamos lá. No corpo a força aplicada nele foi 20. Igual a massa do corpo A é o que a gente quer calcular, não sabemos, ó.
vezes a aceleração que ele tem é 2. Isso vai dar para a gente que a massa do corpo A vale 10 quilos. Pronto, ó. Achamos a massa do corpo A. Legal. Agora a gente vai prestar atenção no gráfico vermelho, que é o gráfico do corpo B. E vamos observar que ele também deu um pontinho aqui nesse gráfico, ó. E o que esse pontinho fala? Que quando o corpo B recebe uma força de 20 newtons, a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, no corpo B, eu posso falar que ele recebe também uma força de 20 newtons. A massa de B a gente não sabe. E eu sei que a aceleração que ele gera é de 4 metros por segundo. Então, a massa de B vai ficar 20 divididos por 4, vai gerar 5 quilos, é a massa do corpo B. E aí, por último, mas não menos importante, né? Vamos ver o gráfico verdinho aqui, ó, que é o gráfico do C. Ele também deu o ponto aqui de comparação, ó. Nesse corpo C, quando ele recebe uma força de 20 newtons, eu também não sei a massa do corpo C, a aceleração que ele adquire é de 8 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai resolver essa divisão e você descobre que a massa de C é 2,5 quilos. E pronto, galera. A partir do momento que você percebeu isso na questão, ele quer que você bota a ordem das massas aqui. Como a massa de A é maior que a de B, que é maior que a de C, gabarito, questão número 2, bravo é a resposta, tá? Então, tu vê uma questão completamente diferente da questão 1, mas acaba partindo da mesma premissa. Então, você tem que ficar muito atento, porque a EA gosta de fazer isso. Apesar de ser uma prova relativamente fácil, ela é bem criativa nas questões. Então, você não pode deixar essa criatividade na questão atrapalhar o seu julgamento, tá bom? Questão número 3, de novo, a gente volta para um sistema de dois corpos aí, ó. Então, essa questão número 3, ela vai ser muito parecida com a questão número 1. Então, a única vantagem é que ela, na verdade, é até mais fácil inicialmente, porque ela não tem plano inclinado. Então, o plano inclinado ele causa uma certa dificuldade. Então, a princípio, analisando o desenho, essa questão número 3 ela está mais fácil que a número 1. Vamos ver se é verdade, né? Ele fala assim, no sistema apresentado da figura, tem-se dois corpos A e B, e ele deu que a massa do A vale 20 quilos. Beleza. Quando o sistema é abandonado a partir do repouso, então quer dizer que os dois corpos começam com uma velocidade inicial igual a 0, não faço ideia se eu vou usar isso, gente. Mas eu já te ensinei que você tem que ir lendo e tirando as informações do texto, tá? E outra, se o corpo A tem uma massa de 20 quilos, eu já vou botar direto aqui, ó. Já que você viu isso na questão número 1, eu já posso falar sem que você fique perdido, que o peso aqui é 200 newtons, né? Lembra que peso é massa vezes a gravidade, tá? Aí ele fala que o corpo A leva 5 segundos para atingir o solo. Cara, aí você tem que se ligar num detalhe. A única matéria que normalmente mistura tempo com velocidade, com distância, é movimento. E como aí eu tenho uma mudança de velocidade, você tinha que identificar que a gente está num MRUV, ó, que já foi capítulo anterior, né? Inclusive tem vídeo também aí no canal do curso no YouTube para vocês assistirem se tem algum tipo de dúvida, tá? E quais as fórmulas de MRUV que você tem? Você tem V igual a V0 mais AT, e você tem o Torricelli, V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Tá bom? Anderson, qual das duas eu vou usar? Olha só, ele me deu o tempo de queda e me deu a altura. Então, provavelmente eu vou usar as duas. Ué, mas não é uma lei de Newton? Eu não teria que fazer igual você fez na questão número 1? Decompor as forças, fazer o sistema? Eu vou ter que fazer. Só que eu já percebi que essas informações que ele me deu aqui vai ser útil para eu descobrir a aceleração que o meu sistema se desloca. E aí, depois que eu souber a aceleração, eu posso ir para a lei de Newton, tá? Então, vamos lá.
Eu não sei a velocidade final do meu sistema, mas eu sei que a inicial é 0. 0 mais A, que eu não sei a aceleração, e o tempo ele me disse que é 5. Então, eu tenho aqui que a velocidade que ele cai no solo é 5A. Aí eu vou pegar essa velocidade igual a 5A e vou substituir dentro da fórmula de Torricelli. Ó. Vai ficar 5A ao quadrado é igual. Aqui, de novo, a velocidade inicial é igual a 0. Ó. Nem vou colocar para não perder tempo. 2 vezes A. E o ΔS é a altura que ele percorreu aí. 25. Ué, Anderson, mas eu não queria, não teria que botar ΔH? Não faz a menor diferença, gente. ΔS, ΔH, tudo é deslocamento, tá? Então, vamos resolver essa potência aqui. Ó. Vai ficar 25A ao quadrado é igual a 50A. E aí eu vou simplificar aqui esse A com o quadrado e eu fico que a aceleração é 50 sobre 25. A aceleração do nosso sistema vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Ó. Olha que beleza. Então, o primeiro procedimento nessa questão era você ter percebido que você tem um movimento retilíneo uniformemente variado sendo aplicado aí dentro. Agora que eu já descobri a aceleração do meu sistema, agora fica bem tranquilo. Por quê? Porque agora eu posso partir para a lei de Newton, né? Fica muito fácil. A gente vai montar o nosso sisteminha agora de força resultante em cada um desses corpos aí. Então vamos lá, no corpo A primeiro, ó. No caso, como o corpo B está na horizontal e o corpo A está na vertical, é óbvio, galera, que o corpo A vai descer e o B vai para frente. Não tem outra opção, tá? Então, como o corpo A recebe uma cordinha aqui, tu sabe que sempre que tiver uma cordinha, tem uma tração. E essa cordinha também está ligada no corpo B. Então, o corpo B vai receber a mesma tração do corpo A. Ó. Ele fala que, nesse caso, eu posso desprezar o atrito, tá? Então, ele fala, ó, não, no caso ele pede para calcular o atrito aí, né? Quase que eu faço besteira, ó. Determine o valor da massa do corpo B e o valor da força de atrito, da força de tração no fio, aliás, atrito, da força de tração no fio. Então, quer dizer que não tem atrito. Então, eu não tenho, se tivesse, ó, presta atenção, hein? Se tivesse atrito, eu teria uma forcinha chamada FAT aqui para trás, ó. Que seria μ vezes a normal. Mas ele diz que não tem atrito nenhum. Então, essa FAT não existe. Eu só vou ter a traçãozinha na corda mesmo. Quer dizer que eu posso montar o meu sistema agora. Ó. Vamos lá, começando pelo corpo A. Como o meu corpo A tem que descer, quer dizer que quem vence é o 200. Então, vai ficar 200 menos T é igual a massa do corpo A é 20 e a aceleração é 2. Então, vai ficar 20 vezes 2. Agora, no corpo B, ó. O corpo B, ele só tem atração, porque a questão não me disse nada de atrito. Então, a única força no corpo B é a própria tração, ó. Tração é igual à massa do B, que a gente não sabe, vezes a aceleração, que é 2. Lembra que eu te disse na questão número 1 que se a tração se cancelar, você montou certinho. E aí é só você adicionar as equações do sistema. Então, vai ficar 200 é igual a 40 mais 2m. Então, tu vai ter que 2m é igual a 160. Logo, a massa do corpo B é 80 quilos, que é a nossa primeira pergunta, né? A primeira coisa que ele pergunta é a massa do corpo B. Ele também quer que a gente descubra a tração. Como é que eu descubro a tração? É só você escolher uma das equações e substituir, ó. Vou escolher a de baixo, que é a mais simplesinha. A tração é a massa do B vezes 2. Olha lá, vai gerar uma tração de 160 newtons. E acabou a questão aí, ó. Letra delta é a nossa resposta. Tá bom? Então, tu vê que é uma questão que se assemelha um pouco à número 1. Ele só anexou a ideia de movimento uniformemente variado. Como eu havia te dito, a EAR, ela é criativa quando ela quer ser. Ao mesmo tempo que ela às vezes é repetitiva,
ela também sabe criar muito bem as questões. A aeronáutica tem uma capacidade muito alta de criação, tá? Questão número 4. Um corpo de massa M, de novo eu estou no plano inclinado, galera. Você já sabe, eu vou até aumentar um pouquinho esse desenho para fazer as forças aqui com mais propriedade, ó. Se a gente está num plano inclinado, a primeira coisa que a gente faz é decompor as forças, né? O peso para baixo, ele vai se decompor como PY na verticalzinha do plano e PX paralelo ao plano. E você sabe que você tem aqui a normal para cima, só que essa normal vai cancelar o PY. Anderson, mas se ela vai se cancelar, eu não preciso nem colocar, não é verdade? Olha, precisar, o certo fisicamente é colocar, mesmo que você saiba que ela não vai incidir fisicamente no movimento, tá? Mas, como a tua prova é múltipla escolha, desde que você saiba que tem essa PY aí, você não precisaria colocar para o desenho ficar mais simples. Então ele fala, ó, um corpo de massa M está apoiado sobre um plano de ângulo 30 graus. O valor do coeficiente de atrito. Gente, falou em coeficiente de atrito, quer dizer que eu vou ter a FAT que eu mencionei para você na questão número 3. Como o meu corpo aqui, obviamente, ele deveria estar descendo, a FAT sempre é uma força oposta ao movimento. Então, a FAT seria para cima. Ó. Aí vamos ver o que ele fala. Ele quer o coeficiente de atrito, então ele quer que a gente descubra o μ. Para quem não lembra ou não sabe, a fórmula da força de atrito é o μ vezes a força normal. E justamente esse μzinho aí, ó, esse μ é o coeficiente de atrito. Então, quando uma questão pergunta para você o coeficiente de atrito ou ele fala sobre ele, quer dizer que ele está falando do μ, da força de atrito, tá? Só que ele fala que o corpo, olha só que curioso, está na condição de eminência de movimento. O que quer dizer isso, gente? Iminência quer dizer quase se movendo. Quase se movendo não é se movendo. Então, se o meu corpo ainda não está se movendo, quer dizer que a força de atrito tem que estar cancelando a PX. Porque a única maneira de um corpo estar em repouso é a força resultante dele ser nula, ser zero. Então, eu posso falar que a minha FAT vai ser igual a PX, ó. E aí, no caso, a FAT, eu acabei de botar a fórmula para você ali, é μ vezes a normal, igual ao PX, que você já viu na questão número 1, que é P seno θ, assim como o PY vai ser P cosseno de θ. Legal? Então, você vai ter aqui P seno de θ. Só que no plano inclinado tem uma coisa curiosa. E agora você vai entender o papel do PY no plano inclinado. Como a PY cancela a normal, quer dizer que a PY é igual à normal. Então, no plano inclinado, no lugar da normal, a gente vai escrever sempre a PY. Então, eu posso botar aqui no lugar da normal, ó, P cosseno de θ, igual a P vezes seno de θ. Como o P é igual, eu posso cancelar, né? E vou passar o cosseno de θ para lá dividindo. Vai ficar que o coeficiente de atrito é o seno de θ sobre o cosseno de θ. E quem sabe trigonometria já viu que seno sobre cosseno é tangente. E como o nosso ângulo θ é 30, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, delta é o gabarito da questão número 4, tá? Prosseguindo para a questão número 5, que também será de plano inclinado, ele fala, ó, um bloco de massa 5 quilos desliza pelo plano inclinado. Então, tu já sabe que você vai ter aqui o peso para baixo, PX paralelo ao plano, PY na vertical, cancelando com a normal, tá? Só que essa questão ele já fala uma coisa curiosa. Na verdade, essa questão não tem cálculo nenhum. Porque ele diz que esse corpo se move com velocidade constante.
Galera, um corpo que se move com velocidade constante, ele está em MRU, movimento retilíneo uniforme. No MRU, eu não tenho mudança de velocidade. Logo, a minha aceleração é zero. Então, no movimento retilíneo uniforme, a minha aceleração sempre é nula. Como a segunda lei de Newton fala que a força resultante é a massa vezes a aceleração, se a aceleração é nula, quer dizer que, com velocidade constante, o meu corpo não tem força resultante, ó, ela é zero. E é justamente o que ele pede para a gente calcular. Calcule a força resultante do bloco. Como ele se move com velocidade constante, e isso diz que a aceleração é zero, eu já posso falar que a força resultante também é zero. Eu não precisava nem ter dito o valor da velocidade, que não faz a menor diferença para a gente. Tá bom? Então, essa questão número 5 aí, ela quis testar como está a teoria que você tem em relação a movimento junto com qualquer tipo de plano. Tá bom? Então, a EAR, ela tanto trabalha com a parte mecânica, mas ela gosta muito de trabalhar com a parte conceitual também. Fica ligado nisso, hein? Questão número 6, uma questão bem direta. Ó, um garoto puxa uma corda amarrada a um caixote, aplicando uma força de intensidade de 10 newtons. Como está indicado no esquema a seguir, a intensidade em newtons da componente. Galera, a palavra componente quer dizer decomposição. Porque eu te falei lá na primeira questão de plano inclinado que o peso se decompõe em Px e Py justamente pelo peso estar inclinado. E aqui essa força F também está inclinada. Ó. Então a física já me obriga a ter que decompor isso aqui em Fx e Fy. Sempre que uma força tiver uma inclinação, eu preciso decompor ela em x e y, tá? Só que ele pede para eu calcular a força que contribui apenas para a tentativa de arrastar. Gente, arrastar é puxar para frente, não para cima. Se eu quero saber qual é a força que faz o corpo arrastar, não é a que faz o corpo levantar, ó. Então eu quero saber só a F de x, que no caso é como se fosse o nosso Px, só que tem que tomar um cuidado gigante. Lá no plano inclinado, você pode afirmar que Px é P seno θ e Py é P cosseno θ, mas aqui não. Aqui depende de onde eu coloco o seu ângulo. E aí você vai precisar gravar um macetinho, ó. Observa onde o seu ângulo está e veja qual das duas componentes está grudada nesse ângulo. No caso aqui, como a minha Fx está grudada no meu ângulo, ela vai ser F cosseno θ. E como o Y está longe dele, ele seria F seno θ. Porque eu posso mudar, eu poderia te dar o ângulo aqui em cima, ó. Aí trocaria tudo. Então, você não pode decorar, a não ser em plano inclinado, que o peso é Px é P seno e Py é P cosseno. Qualquer coisa fora de plano inclinado, você tem que avaliar se está grudado no ângulo ou não, tá? Como a tua força F aí vale 10 newtons e o teu ângulo é 60, cosseno de 60 é meio. Logo, a gente tem que força resultante vale 5. Então, uma questão bem fácil essa daí, né? Mas, por incrível que pareça, às vezes a questão fácil deixa a galera na dúvida, porque não acredita que é só isso que tem que ser feito. Então, você precisa ter uma confiança muito grande no conhecimento que você tem, né? Questão número 7. Eu já vejo que tem uma molinha aqui, ó. Então, logo de cara, vamos entender. Eu nem vou ler o texto a princípio e já vou indicar direto as forças que estão nesse sistema, ó. Se eu tenho aqui um bloco, eu vou ter, já que ele está pendurado, eu vou ter um peso aqui para baixo. Como ele está numa cordinha, eu vou ter aqui uma tração para cima. Como essa cordinha está ligada na mola, ela também vai fazer uma tração nessa mola. Só que quando essa mola é tracionada, ela estica. E toda mola reage para voltar ao estado normal. Então, essa mola devolve uma força elástica contrária para a corda. Então, ele fala assim, ó, uma mola está presa numa parede com um bloco de massa 10 quilos. Se a massa é 10 quilos, então eu posso já afirmar que o peso é 100 newtons. Legal? Se ele fala que está preso à parede, gente,
é óbvio que isso aqui não vai descer. Isso aqui está parado. Se está parado, ele está em equilíbrio. Então, eu já posso de cara falar que a tração tem que anular o peso. Então, a tração tem que valer 100 newtons. Porque o meu corpo está parado, a única maneira dele estar em equilíbrio, você tem que lembrar que eu te falei que a força resultante é nula. Da mesma maneira que a mola também está parada. Então, eu também posso falar que a tração é igual à força elástica. Então, a força elástica também é igual à tração. Mas como eu sei que a tração é 100, eu posso afirmar que a força elástica é igual a 100. Antes, tu estava falando dessa força elástica aí, mas que troço é esse de força elástica? Toda mola, quando ela é esticada ou quando ela é comprimida, ela tenta fazer uma força para voltar ao estado natural dela. E essa força a gente chama de força elástica, onde a fórmula é Fe igual a K vezes X. E aí eu vou botar para você aqui para você recordar, né? Nunca é demais. O K é a constante elástica da mola. O que é a constante elástica, Anderson? É como se fosse a resistência da mola. Se a mola tem uma constante elástica grande, quer dizer que ela é difícil de sofrer deformação, ela é mais resistente. E se a constante elástica for pequena, quer dizer que ela é uma mola mais maleável, ela consegue sofrer deformações com mais tranquilidade. O X é justamente a deformação que a mola sofreu. É justamente o quanto que ela foi comprimida ou esticada. Só que isso daqui precisa estar sempre em metros no sistema internacional. Fica atento nisso. Então, no lugar de Fe, eu posso escrever K vezes X igual a 100. E aí você tinha que reparar no desenho que ele me disse que a deformação que a mola sofreu, ó, é uma distensão de 20 centímetros. Então, eu posso falar que o meu X passando para metro é 0,2. E aí ficou fácil, né? Porque ele pede justamente para a gente calcular a constante elástica da mola, que é o K. E aí 100 divididos por 0,2 vai gerar uma constante elástica de 500. E a força, a unidade de medida é Newton por metro. A questão aqui falou para você, mas ela podia também perguntar algo teórico sobre isso. Então é bom você não menosprezar as unidades de medida, tá legal? Prosseguindo aí, ó, você tá vendo, a gente já fez 7 questões completamente diferentes uma da outra, mas acaba caindo na mesma linha de pensamento, ó. De novo, sem sequer ler o texto, você já percebe que você tem uma força inclinada aqui. Então, obviamente, eu não sei nem o que ele me pediu ainda, ó. Mas, obviamente, eu vou ter que fazer decomposição, porque eu não consigo calcular nada em física sem decompor aqui. E como a Fx está colada no ângulo, eu já sei que ela vai ser F cosseno. E a Fy seria F seno. Você já desmembrar, mesmo sequer antes de ler, já facilita, porque você já se sente mais confiante, né? Então, ele fala que você tem aí uma força de 80 newtons. E ele pede a intensidade dessa força da componente que tende a arrancar o gancho da parede. Gente, eu não vou arrancar puxando esse gancho para cima. Eu só vou arrancar puxando ele para frente. Então, de novo, ele quer que eu calcule a Fx, né? No caso, a F é 80 vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Questão número 8, uma questão muito tranquila. Gabarito, delta. Seguindo aí, questão número 9. Ele fala para a gente, ó, um corpo está submetido à ação de 2 forças. Então, agora, a gente não tem mais uma força só. A gente tem 2, uma de 5 e uma de 4. E elas formam entre si um ângulo de 60 graus. Agora, eu também estou trabalhando com força resultante, só que estou trabalhando com uma força resultante sem ser elas estarem alinhadas, igual está no número, na questão 1 e na questão 3. Então, quer dizer, gente, que eu tenho aqui um corpo qualquer, não importa a dimensão dele, tá? Ele vai receber uma forcinha para cima de 5 newtons, por exemplo, e uma outra forcinha para qualquer lugar, não importa, é só uma representação, de 4 newtons.
O ângulo entre essas duas forças é de 60 newtons. Toda vez que você tem mais de na verdade, um par de forças acontecendo em um corpo e eles têm uma inclinação, a gente vai fazer o que a gente chama de regra do paralelogramo. Você vai entender por que ela recebe esse nome. Porque justamente você precisa, primeiramente, fechar um paralelogramozinho, ó. Olha lá. Como se fosse um losango ou um quadradinho. Por quê? Porque aonde esse paralelogramo fechar, vai indicar o sentido. Deixa eu até fazer mais realista aqui. Vai indicar o sentido da sua força resultante. A questão poderia me perguntar, por exemplo, a direção e o sentido. Só que aí ele teria que me dar exatamente como essas forças são. Nesse caso, ele só quer saber o módulo, o valor. Para você aplicar, descobrindo essa força resultante, a gente vai ter que aplicar a lei dos cossenos na física, que vai ser força resultante ao quadrado é igual a F1 quadrado mais F2 quadrado. A matemática aqui usa o sinal de menos, mas a física não. Toma cuidado com isso. Em física, a gente usa o sinal positivo. Então, 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Então, agora é só conta, né? Isso é uma questão só de cálculo. A força 1 é 5 ao quadrado. Força 2, 4 ao quadrado. Mais 2 vezes 5 vezes 4, vezes o cosseno de 60, que é meio. Eu já vou começar logo cortando aqui esse 2, ó. Então, vai ficar aqui FR quadrado. Efetuando essas potências e esses cálculos aí, vai achar que essa soma dá 61. Logo, a força resultante é raiz de 61 newtons, gabarito Charlie é a nossa resposta, tá bom? Então, tu vê que é uma questão aí muito tranquila, só dependeria de você ter uma tranquilidade em relação ao conhecimento que você possui de força resultante. Questão número 10. Fala pra gente, ó, um corpo de massa 6 quilos está sob a ação de duas forças. Olha lá, uma ideia parecida com a anterior, ó. Então, tem o seu corpinho aqui. Mas por que você bota um ponto? Porque se eu botar um corpo grande, eu vou acabar achando que ele faz diferença para a questão e não faz, tá? E essas forças são perpendiculares, ó. Então eu posso botar como se fosse uma para frente e uma para cima, não faz diferença, ó. Aqui 18. Antes, mas e a ordem? Não faz diferença não? Se a questão não falou especificamente como cada uma está, é porque a ordem não faz a menor diferença. Lembra que na questão número 9 eu falei, toda vez que você tem um par de duas forças, você tem que fechar o paralelogramo entre elas. E a gente vai fechar ele aqui, ó. Olha lá. No caso aqui, ele vai ser exatamente um retângulo, porque ele fala que essas forças são perpendiculares entre si. Então, a minha força resultante ela seria assim, ó. Seria esse vetor. Mas, de novo, ele não está perguntando como é que é o vetor. Ele agora me pede uma coisa diferente. Ele me pede a aceleração. Só que a aceleração me lembra a lei de Newton, né? Segundo a lei de Newton, fala que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Quer dizer, gente, que como eu já tenho a massa do corpo A, ó, ele já me deu que vale 6, se a gente conseguir calcular a força resultante, eu vou conseguir achar a aceleração. Então, no caso aí, eu vou ter que usar a mesma fórmula da questão anterior. Só que como ele tem um ângulo de 90, quando o ângulo entre as forças é 90 graus, eu não preciso fazer a lei dos cossenos. Eu posso fazer simplesmente teorema de Pitágoras. Eu só vou fazer lei dos cossenos quando o ângulo entre elas for diferente de 90. Então, aqui vai ficar um pitágorazinho muito simples, ó. Vai ficar aqui, força resultante ao quadrado é igual aí, no caso, a 900. Então, a força resultante vai ser a raiz de 900, que é 30 newtons, ó. Achamos a força resultante, a gente pode substituir na segunda lei de Newton. 30 é igual a 6 vezes A. Tu vai ter aí uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Charlie é o gabarito da questão
número 10. Questão número 11. Fala pra gente algo muito semelhante, tá? Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas forças. Já está percebendo que a EAR gosta desse tipo de questão. Então, se aparecer na tua prova esse ano, por favor, não erre, porque ela é uma questão de graça para você, tá? Então, você tem aqui de novo um corpinho, e você tem duas forças, e o ângulo entre elas dessa vez é 120, ó. Então, quer dizer que dessa vez o ângulo é obtuso. Então, você tem que ser fiel ao desenho, né? Se o ângulo é obtuso, vamos fazer aqui um ângulo obtuso. E você já viu que você tem que fechar aqui o nosso paralelogramozinho. Porque aí tu sabe que a força resultante vai ser essa daqui, ó. Mas agora, como o ângulo é diferente de 90, eu não posso fazer só Pitágoras. Aí eu tenho que fazer lei dos cossenos de novo, né? Então, ó, força resultante ao quadrado vai ser igual ao 9 ao quadrado mais o 15 ao quadrado. Lembrando que a física usa o sinal de mais e não o sinal de menos. 2 vezes 9 vezes 15. O cosseno de 120 é menos 1/2. Eu já vou cortar esse 2 com esse 2, aí o sinal aqui vai ficar negativo, né? Então, tu vai ter que força resultante ao quadrado aí, fazendo as potências e essa soma, tu vai achar aí uma força resultante ao quadrado igual a 171. Então, a força resultante vai ser a raiz de 171. Se a gente for decompor o 171, isso vai dar 3 ao quadrado vezes 19. E como o 3 está ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz. Resumindo, a gente fica com uma força de 3 raiz de 19 newtons. E bravo é o gabarito da questão 11. Então, tu viu que ele já botou já umas 4 vezes a mesma questão de maneira diferente, né? Questão número 12, de novo se repete. A única diferença é que agora ele não falou de força, ele falou de velocidade, mas não faz a menor diferença. Ó. Ele faz que um avião está sobrevoando com a velocidade dele de 16 km por hora. Só que ele sofre a ação do vento, que tem uma velocidade de 5 km. Gente, de novo, eu tenho dois vetores. Ó. A resultante de um vetor, sempre eu tenho que fechar o paralelogramo para fazer aí, no caso, a velocidade resultante. Como o ângulo aí é diferente de 90, eu não posso fazer só um Pitágoras. Lei dos cossenos de novo na questão. Ó. Vai ficar que velocidade resultante ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. A física usa o sinal de mais aqui e não o de menos igual a matemática. 2 vezes 5 vezes 16. O cosseno de 60 é 1/2. E aí você cancela o 2. Vai ficar que VR ao quadrado é igual a 25 mais 256 mais 80. Aí eu já vou dar logo aqui que a velocidade resultante vai dar 19. Gabarito alfa da questão 13. E a última questão aí do módulo 7, última, mas não menos importante, por isso, né? Vamos lá. Questão número 13. Uma questão que também vai envolver aí força resultante, ó. Olha aí. Pronto, ó. Ele fala que um corpinho, esse corpinho P aqui, ó, ele recebe uma força A para baixo e uma força B para a direita. Como cada espacinho desse tem 1 newton, eu já posso afirmar que a força A vale 4 newtons e a força B vale 3 newtons. Elas são perpendiculares. De novo, eu vou ter que aplicar a regra do paralelogramo aqui, né? Ó. Fecha o paralelogramozinho e você sabe que a sua resultante é na diagonal desse paralelogramo. Ó. E como aqui elas têm um ângulo de 90, você pode fazer o Pitágoras. Não tem a menor necessidade de fazer lei dos cossenos aí. Ó. Vai ficar que a força resultante ao quadrado é igual a 25. Logo, a tua força resultante é igual a 5 newtons. Só que olha a pergunta, e você tem que tomar um cuidado gigantesco.
Ele fala, ó, das alternativas abaixo, assinale a qual representa corretamente a direção, o sentido e a intensidade em newtons de uma outra força C que equilibra a partícula P. Gente, equilibra é deixar ela em repouso. Se eu quero que ela fique em repouso, quer dizer que a força resultante dela tem que ser nula. Como essa partícula P aí tem uma força resultante para baixo de 5 newtons, a única maneira de eu equilibrar ela é botar também uma força resultante para cima de 5 newtons. Por isso o gabarito dessa questão é letra C e não letra A. Cuidado, muita gente nesse ano do concurso foi na pressa e marcou letra A. A EAR é um concurso muito danadinho, então fica atento. Valeu, gente? Então, com isso, a gente encerra a correção total do módulo 13 de Física da EAR, tá bom? Então, galera, um grande abraço, beijo no coração de vocês, até o próximo módulo de correção.